Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dieira aqui e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Git e GitHub. Na aula de hoje a gente vai aprender a configurar um repositório remoto local aqui na nossa máquina utilizando o comando git remote. Tá? Primeiramente vou mostrar quem é o remoto aqui desse meu repositório. Aqui eu só tenho configurado um remoto chamado de origin e ele aponta para um endereço lá no GitHub. Tá? A gente vai configurar agora um repositório, um remoto local para uma pasta aqui do meu sistema de diretórios no Linux. Vamos lá. Então, para começar, a gente vai fazer o seguinte. Né? Eu já abri aqui uma outra aba do terminal. Né? E aqui eu tenho um repositório chamado de backup. Se eu utilizar pwd, esse aqui é o endereço dele. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clonar direto lá do meu repositório cbásico. Então volto aqui para essa primeira aba, onde está cbásico. Vou fazer o seguinte, escrever pwd e pegar esse endereço aqui. Esse endereço aqui é o endereço da pasta atual, ou seja, desse repositório cbásico, na minha árvore de diretórios. Venho aqui na minha pasta de backup, vou dar um Ctrl L, não tem nada nela, né? Se eu utilizar git clone, agora ao invés de passar uma URL do GitHub, vou dar um Shift Ctrl V aqui e passar esse endereço aqui da minha árvore de diretórios, onde está o meu repositório cbásico. Ao apertar Enter, ele vai me clonar para mim esse repositório. Se eu der um ls, está aqui o meu cbásico, ok? Vamos entrar lá nesse repositório. Né? Estão aqui todos os meus arquivos, né, que estão lá do repositório cbásico, agora em backup cbásico, ok? Se eu dar um git branch, ele por padrão vai copiar para mim a branch atual, que é a branch test. Mas eu posso fazer o fetch também. Então git fetch de origin a branch main, ok? Se eu der agora aqui um git branch, ainda continua a branch test, porque faltou eu fazer o fetch da branch main, né, e enviar para uma nova branch aqui nesse repositório cbásico. Para isso eu faço git fetch origin main, ponho o nome da branch que eu quero que seja enviada. O ideal é usar o mesmo nome, então vou colocar aqui main. Aí ele criou uma nova branch aqui, chamada de main. E ele já diz para mim de onde ele tirou, né, os dados, justamente do meu repositório cbásico. E agora vocês vão ficar surpresos, né, sobre quem é esse origin desse repositório de backup. Se eu utilizar git remote -v, o meu origin continua aqui, que é o remoto padrão, mas agora ele aponta para uma pasta dentro do meu sistema de diretórios aqui do Linux, que é justamente onde está o meu repositório cbásico, ok? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma alteração e enviar para essa pasta de backup. Vou voltar aqui, Ctrl L, vou fazer o seguinte aqui entrar em arquivo.txt, aqui no final, colocar aqui alteração qualquer, ok? Vou sair e salvar. Se eu der um git branch, aqui eu estou na minha branch de testes. Então vamos fazer uma adição, git add arquivo.txt, git commit -m, a minha alteração da aula. Ok? Fiz essa nova alteração aqui. Como é que eu faço para enviar para a minha branch de backup? Para meu repositório remoto lá de backup. Venho aqui e vou fazer o git pull. Vou fazer o git pull de origin, né? A branch test. Vou apertar Enter aqui. Ele trouxe para mim a alteração justamente no arquivo.txt. Vou dar um Ctrl L aqui. Se eu der um cat no arquivo.txt, vai aparecer justamente aqui a nossa alteração que a gente acabou de fazer. Tá? Quais são os problemas de fazer dessa forma aqui, né, esse sistema de backup utilizando o Git? É que eu não vou conseguir fazer o push. Por padrão, o Git não vai me permitir fazer o push aqui. Olha só, agora eu vou fazer o caminho inverso. Estou aqui na minha pasta de backup,
vou fazer uma alteração em arquivo.txt. Tá? Vou chamar aqui essa de alteração da pasta de backup. Ok? Essa alteração aqui. Vou sair e salvar. Aqui do VI. Vamos fazer o seguinte. Git add arquivo. Git commit -m. Vou colocar aqui alteração do backup. Ou seja, eu fiz a partir da página do repositório de backup essa alteração. E agora eu vou tentar fazer o git push. Git push origin a branch test. Olha só o que vai acontecer. O Git não vai permitir que eu faça esse push. Né? Ele vai me dizer o seguinte. Ele está negando justamente esse update dessa branch. Por padrão, né, esse update da branch atual em um repositório que ele chama de non-bear, né, repositório é negado. Justamente para não causar né, nenhum problema aqui ou inconsistência na minha working tree. Para resolver isso, né, e para fazer, né, o nosso sistema de backup funcionar corretamente, a gente vai ter que criar um tipo de repositório chamado de bear repository. Né? Esse repositório aqui que a gente criou por padrão, ele é non-bear. Ou seja, ele tem aqui, né, uma working tree, né, uma árvore de diretórios. A gente vai aprender a fazer isso, né, na próxima aula. E aí, a gente vai enviar essas alterações diretamente aqui do nosso repositório local C básico. Aqui a gente vai ter o git remote. A gente vai configurar aqui o nosso repositório local para o repositório de backup e fazer esse envio. Ok? Para tanto, esse repositório ele precisa ser repositório do tipo bear. A gente vai aprender a fazer isso na próxima aula. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.